Você sabia que nem todo paciente com câncer de próstata vai precisar operar? Bom, fique até o final desse vídeo, porque no vídeo de hoje vamos explicar com maneira clara e objetiva quais são de fato aqueles pacientes que a gente pode propor o acompanhamento ou a vigilância ativa e quais são aqueles pacientes que a gente precisa tratar de maneira mais radical, seja oferecendo a cirurgia ou a radioterapia no tratamento do câncer de próstata. Uma grande dúvida que os pacientes têm com relação ao diagnóstico de câncer de próstata, ou a receber o diagnóstico de câncer de próstata, é o que fazer naquele momento. Bom, fique tranquilo. Dentre as opções de tratamento, a gente tem o que a gente fala de vigilância ativa ou active surveillance. O que é isso? É uma vigilância daquele paciente com câncer de próstata, ou seja, são pacientes que preenchem critérios clínicos estritos, com PSA baixo, ISUP1 ou Gleason 6, poucos fragmentos acometidos, uma densidade de PSA baixa, ou seja, esse paciente que preenche esses critérios estritos de vigilância ativa, a gente pode inicialmente oferecer o acompanhamento. Mas como é que faz esse acompanhamento? Esse acompanhamento é feito com PSAs, toques retais, ressonâncias, rebiópsias, ou seja, você vai acompanhando esse paciente para ver se esse câncer vai progredir ou não. Porque esse paciente que se insere nesses critérios é o paciente de câncer de próstata de baixo risco e muito baixo risco. Ou seja, é um câncer mais indolente, que tem uma evolução mais lenta e que a gente pode sim oferecer a vigilância ativa para esse paciente e na progressão da doença, seja por alteração de PSA, por desejo de paciente, por uma rebiópsia com Gleason mais alto, a gente pode tratar de maneira efetiva esse paciente sem ter prejuízo do ponto de vista oncológico, ou seja, o risco de metástase, o risco de morte por câncer de próstata é muito baixo, mesmo na progressão daqueles pacientes que ficaram um bom tempo sob vigilância ativa. E o que a gente tem de dado é que em 10 anos, pelo menos metade desses pacientes ainda continuam na vigilância ativa, sem ter progressão da doença. Os outros 50% tiveram progressão da doença ou, obviamente, mudaram a opinião e quiseram optar por algum tratamento para o câncer de próstata, seja a cirurgia ou a radioterapia. Quando aquele paciente tem o diagnóstico de câncer de próstata e não tem o critério estrito para vigilância ativa, esse sim é aquele paciente que a gente vai discutir outras modalidades de tratamento, sendo a cirurgia uma delas, que aí pode ser por via laparoscópica, por via aberta ou mais modernamente pela cirurgia robótica, onde a gente ganha recuperação de continência, recuperação de ereção mais precoce em comparação às outras técnicas, ou, obviamente, tratamentos tipo a radioterapia ou a braquiterapia, onde fica mais reservado para aqueles pacientes com alto risco cirúrgico, pacientes com uma idade mais avançada, onde ainda querem tratar o câncer de próstata. Esse tratamento da radioterapia, ela pode ser ou não combinada com a hormonioterapia, e aí vai depender do PSA, do Gleason, ou seja, do estadiamento local desse paciente, para ver se esse paciente vai usar 6 meses ou 24 a 36 meses de hormonioterapia. Agora, para aqueles pacientes com casos mais avançados, metastáticos, obviamente a gente não vai discutir nesse cenário vigilância ativa, cirurgia ou radioterapia, e obviamente esse é aquele paciente que vai fazer associações de tratamentos com hormonioterapia e antiandrogênicos de maneira mais modernos, tá? Ou dupla ou até tripla associação. Mas o que a gente tem em resumo é que nem todo paciente precisa ser submetido a algum tratamento definitivo, tipo cirurgia ou radioterapia. Ele pode ser oferecido o active surveillance ou a observação vigilante, desde que ele se encare naqueles pacientes com baixo risco ou muito baixo risco. E para aqueles pacientes que não se encaram naqueles critérios do baixo risco ou muito baixo risco, eles vão ser oferecidos a cirurgia ou a radioterapia, pesando pró e contra de cada um versus idade de pacientes, condições adequadas para ser submetidos à cirurgia ou não, desejo, expectativas. Então isso vai ser muito discutido e individualizado com o médico urologista em questão que está cuidando do seu caso. Bom, se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo ou quer discutir qualquer coisa sobre câncer de próstata, envie nos comentários que a gente deixa e publica aí um vídeo sobre câncer de próstata explicando o tema que você queira e você deseja.
E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo no canal. Até mais!